Fala nação, trazendo mais um vídeo aí. Os comentaristas falando do jogo do Flamengo e Bolívia, que vai ser pela Libertadores, quinta-feira no Maracanã. Trouxe aí um vídeo deles comentando sobre o jogo. Espero que vocês gostem. Já deixa o like, se inscreve aí no canal. Bora pro vídeo. Falar nisso. Pode falar, Jean, pode falar. Não, só porque em cima disso, o Calçade no fim, ele está falando de uma imprevisibilidade da Libertadores que é inerente a qualquer campeonato de mata-mata, né? Quer dizer, você nem sempre vai ter o melhor vencendo, você tem detalhes que resolvem as classificações, podem ser de azar, pode ser de arbitragem, pode ser de uma felicidade absurda de um jogador específico, enfim, assim são os mata-matas. Nos pontos corridos, não. E por isso eu só queria, e aí agora fazer um elogio ao Tite, pela escolha que ele teve diante do jogo do Palmeiras, porque é fácil também olhar para o resultado e depois do resultado fazer a avaliação do o cara acertou, o cara errou. Eu acho que assim, o jogo contra o Palmeiras era um jogo em que o Flamengo não podia poupar os seus principais jogadores olhando para a Libertadores. Porque o jogo contra o Palmeiras não era só um jogo em que o Flamengo poderia ganhar 3 pontos. Era um jogo em que ele poderia tirar 3 pontos do Palmeiras, não permitir que o Palmeiras conquistasse nenhum ponto, abrir 6 pontos diante de um candidato direto na briga pelo título, com um jogo a menos. Então seria uma situação de enorme vantagem. E não vou dizer que seria descartar um candidato ao título, mas seria afastar demais esse candidato da briga pela taça. Então eu entendi perfeitamente a ideia do Tite ao fazer isso. E eu que critiquei, inclusive, a escolha do Tite em poupar jogadores importantes no Allianz Parque no primeiro turno. Eu acho que é preciso elogiar. E aí você vai dizer, mas tem jogo de Libertadores. Sim, tem jogo de Libertadores. Eu acho que é óbvio que não dá para os caras jogarem toda quarta e domingo, mas em alguns momentos específicos. Se você tem informações que indicam que os caras vão aguentar, em alguns momentos específicos você faz esse esforço. E isso acontece inclusive na Europa, basta a gente olhar para os principais times da Europa que às vezes fazem esse esforço. Qual é o grande azar do Flamengo? Porque aí para mim é azar mesmo. É que esse discurso todo que eu falei do Flamengo em relação ao Palmeiras, ele vale, obviamente, também para o confronto contra o Botafogo. E aí o que acontece? O Flamengo tem o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro, o jogo com o Bolívar Libertadores, o jogo com o Botafogo pelo Brasileiro e o jogo com o Bolívar Libertadores. Aí obviamente não vai dar. Não vai dar para escalar o mesmo time, o time principal, nos 4 jogos de seguida, com a intensidade desses jogos, com a importância desses jogos, e ainda mais tendo o Flamengo o elenco que tem. Então obviamente ele vai rodar. Mas eu acho que é preciso elogiar o Tite por respeitar o Campeonato Brasileiro, dar ao Brasileirão a importância que ele tem e entender que aquele jogo que aconteceu no final de semana contra o Palmeiras poderia ser um jogo praticamente para afastar um candidato ao título. Então, eu acho que ele fez muito bem na escolha dele. Agora vamos ver como ele vai tratar os próximos jogos e especificamente o jogo contra o Botafogo, que é também um candidato direto, o líder do Campeonato Brasileiro. Foi legal o Jean falar do Flamengo, eu queria entrar justamente no assunto Flamengo. É nosso jogo na quinta-feira, 9h30 da noite, depois tem linha de passe, antes tem pré-jogo no ESPN FC, você acompanha no Disney Plus também. Vamos lá. Imaginando esses confrontos aí, Bolívar, né? E de volta no meio tem um Botafogo. Qual é a receita para quinta-feira? Porque eu vi muita gente já falando, não, quinta-feira, óbvio que tem que ser completinho o time, com o que tiver à disposição, óbvio, isso não se discute, mas quinta-feira é um jogo que o Flamengo tem que fazer, não é negociar 1-0, é um jogo para 2-3-0, se possível, para poder negociar com os outros dois e para poder evitar qualquer tipo de susto jogando na altitude. A primeira fase foi 4-0, né? Com tudo, é o jogo do tudo ou nada? Ele fez o segundo jogo contra o Bolívar em casa, depois de ter tomado 2-1 na Bolívia. Não foi legal o Flamengo fora de casa. Foi. Ele primeiro encarou o Milionários em Bogotá, 2.600 metros, não foi bem. E a altitude, cara, para quem não tá na altitude, pode parecer uma brincadeira. Quem tem que correr lá é outra conversa. Realmente faz diferença. Então, quinta-feira é o dia de... O mundo ideal é repetir o placar daquele primeiro jogo. Porque aí você leva 4-0 para a Bolívia, você já
quebra o teu Até um adversário. 3-0 já estava legal. Quebra, tá lindo. Você quebra o adversário. O problema é, sim, pode ser, 2-0 é ruim? Gente, ganhar o jogo não é ruim, mas com 2-0 ele sabe que ele vai sofrer lá. Toma um gol, as coisas ficam justas e a equipe pode sofrer um pouquinho, porque o desempenho não é igual, tá? O único time que performou melhor, que teve um desempenho melhor na altitude, na fase de grupos, foi o Milionários, que saiu de 2.600 para 3.600. Veja o que chegou, entendeu? Foi o time, você olhando os números, tudo, você fala assim, eles encararam melhor. Por quê? Porque eles subiram, em relação ao que eles estão acostumados, 1.000 metros. Quem está ao nível do mar vai a 3.600, vai encarar um frio. Outra coisa. Pode ser 0, pode ser -2, tá? Tem sido assim na Bolívia esses dias. Então você pode chegar na hora do jogo com 2, 3 graus e isso também faz diferença no rendimento, que é o frio, o jogador puxa e não vem, o ar, a bola fica mais rápida, tem menos resistência. Então, uma série de motivos que você tem que minimizar. Se minimiza como? Vencendo bem. Então, esse é o jogo, esse é aquele jogo, tem uma marca especial na tabela ali, que deveria ter para o Tite, fala assim, esse jogo tem que ir com tudo. Ele foi com tudo contra o Palmeiras, não foi, perdeu 2 jogadores. Ele tem, mas valeu a pena assumir o risco. Não estou dizendo que deveria ter ido com os reservas, apenas que, para as pessoas entenderem que o porquê quando você tira um ou outro jogador da partida, pode para uns é frescura, mas quem está dentro sabe por que está tirando. E sabe também quando vai forçar. E nesse caso, nem eram jogadores que você pega um tendão de Aquiles, tá quase para romper. Ninguém tem essa informação e vai usar o jogador. Mas eu digo, o jogo pode acontecer, você perder 2. São 2 jogadores importantíssimos. São jogadores de um lado do campo, o lado esquerdo. Não, e outra, hein? O reserva do Cebolinha não pode jogar, que ele foi Bruno Henrique, que ele foi expulso no jogo contra o Milionários, né? Foi suspenso no jogo contra o Milionários. Vai de Luiz Araújo, enfim, ele vai ter que repensar ali. Mas o elenco do Flamengo é um elenco que te dá condições de suprir necessidades nesse momento, né? Agora, a gente tem um Flamengo que eu acho, Elton, que assim, é a hora de tentar replicar ou aquele jogo que foi contra o Atlético, que o Flamengo atropelou e foi com um time reserva e tal, época de Copa América, reserva que eu digo porque os caras estavam atuando na Copa América. Com o Atlético também bem desfalcado. Bem desfalcado. Ou replicar o jogo contra o Palmeiras no Maracanã, aquele jogo que só deu o Flamengo, e mesmo assim ficou no 2-0. Um 2-0 ainda é um resultado perigoso, como foi contra o Palmeiras, não tivesse aquele gol impedido, tinha ido para os pênaltis. Replicar pelo menos um 3-0, ele teve chances contra o Palmeiras, agora contra o Bolívar. E o Flamengo sabia que aquele resultado era tão perigoso que no jogo seguinte poupou contra o São Paulo para jogar contra o Palmeiras. Pois é. Tendo essa vantagem de 2 gols de diferença. Então o Tite sabia que era um resultado que não classificaria o Flamengo no primeiro jogo. E foi de um primeiro tempo de muita imposição e o segundo tempo mais equilibrado, o jogo do Maracanã. O Fábio Robato, né, o técnico do Bolívar, ele não vai jogar como jogou a primeira fase contra o Flamengo, no Maracanã especificamente. Vai ser um time mais fechado, um time que vai negar espaço, porque ele sabe que agora é mata-mata, jogo de 180 minutos. Ele precisa levar algo para a Bolívia. Então, é lógico que o Flamengo precisa... Eu acho que essa discussão nem passa pela cabeça de qualquer pessoa da comissão técnica do Flamengo. Vamos jogar com equipe alternativa, dosar aqui, pensando no jogo da volta. De quinta. Esquece. Até pelos desfalques também. Se o Bolívar se a sede não fosse La Paz, a gente pensaria outra coisa. Sim. Não é La Paz. Repito, para quem não está desde o início, eles venderam o principal atacante, o cara que fazia os gols. O Chico o Bruno Sávio agora, a referência do... o Bruno Sávio está jogando lá, permanece. E é um time assim, mudou um pouquinho, tem algumas mudanças, jogador que venceu o empréstimo, o outro que foi vendido, mas, poxa, uma equipe que não pensou 2 vezes em vender o artilheiro, classificado em primeiro lugar na fase de grupos, vendeu para o Cerro Porteño 2 milhões, 2 milhões de dólares. Tem negócio? Tem, tchau. Mas o Flamengo, se não é que eles ruíram, ainda é uma equipe que pode ser competitiva. E o Flamengo tem o Botafogo. Então o Flamengo joga na quinta, Jean,
sexta, sábado, domingo, Botafogo. Não dá para ir com o mesmo time contra o Botafogo. Ele, talvez pode até repetir um outro jogador. Mas quem te disse que o Botafogo também vai ter de principal? O Botafogo tem essa situação. Ele vai estar no meio da disputa. Porque é o seguinte, o que vai determinar muito a escalação, muito, talvez um pouco, não muito, o que pode determinar algumas escolhas para domingo é o resultado de quinta-feira. É o tamanho do resultado. Sim. Aí você pode pensar no que vai fazer. Agora, se for um resultado daqueles que o jogo de La Paz é um jogo difícil, por isso que é importante, justo. Você falou esse 4-0, claro que é uma goleada e tal, não vai cravar que é uma goleada do Flamengo, mas se o Flamengo consegue fazer um 3-4-0, dá até para pensar com carinho o time a mais principal no domingo, não sei se principal no domingo. É um confronto direto com o Flamengo, com um jogo a menos em relação ao Botafogo. Então, pode ser. Você pode pensar com mais carinho para esse jogo e lá na outra quinta, aí você dá uma dosada. O Jean podia falar. E o Botafogo também, sai. Sim, pode falar, Jean. Não, até porque primeiro é quinta-feira o jogo contra o Bolívar e depois, acho que isso para mim tem que ser muito considerado por parte do Flamengo. O jogo contra o Bolívar fora de casa é um jogo em que a qualidade determinante do jogo é física, ela não é técnica, não é a qualidade dos seus jogadores. É um jogo que acontece num contexto tão diferente, tão difícil para os jogadores brasileiros, que você tem que considerar, acima de tudo, a questão física para determinar qual vai ser o seu time. E é óbvio que o Flamengo precisa, como vocês disseram, fazer de tudo, e se fizer um gol, tentar fazer o segundo, e se fizer o segundo, tentar fazer o terceiro, e se fizer o terceiro, tentar fazer o quarto, para tentar resolver a parada no Maracanã, porque toda a qualidade técnica superior do Flamengo conta muito menos, vai valer muito menos no jogo que acontece na Bolívia. Mas até por isso, eu acho que assim, se o Flamengo consegue um bom resultado, talvez o determinante para definir qual vai ser ou qual tem que ser a escalação para o jogo de volta não seja a qualidade técnica dos jogadores. O Arrascaeta é um craque, é o melhor jogador do Flamengo, mas será que é o Arrascaeta que tem que jogar num jogo de volta nessas condições? Será que... O que eu quero dizer o Flamengo tem inclusive o histórico recente de um jogo lá por parte dos seus principais jogadores, ou não dos seus principais jogadores, mas de jogadores importantes que podem ser alternativas também para o jogo contra o Bolívar lá. E acho que isso tem que ser levado muito em consideração, porque a gente sabe também que os jogadores sentem de maneira completamente diferente. A gente tem vários colegas, comentaristas que jogaram futebol e que são nossos colegas na ESPN, e a gente percebe conversando com eles que a maneira como cada um reage à altitude é completamente diferente. Então, alguns sentem mais, outros sentem menos, e a dificuldade que um vai ter é diferente da dificuldade que o outro vai ter. E se é assim, e se o Flamengo jogou lá recentemente, ele vai ter que levar em consideração isso tudo. Pegar o histórico do que aconteceu naquele primeiro jogo na Bolívia e considerar, esse cara não sentiu nada, ele está bem, fisicamente ele vai conseguir entregar tudo ou quase tudo, beleza, ele vai estar no time. E a partir daí, talvez ir moldando qual é a sua equipe para o jogo de volta, porque realmente Agora, tudo isso só se torna possível, evidentemente, aí até por uma questão de pressão popular, tudo isso só se torna possível se você fizer um bom resultado no jogo de ida. E aí acho que talvez essas explicações, elas têm que ser dadas até de antemão, falando, olha, é um jogo tão diferente, é um jogo em que alguns jogadores têm tantas dificuldades, lá nas condições que nos são apresentadas. Então acho que ir bem nesse jogo ajudaria a, de repente, escolher, baseado na questão física, quem ia jogar no jogo de volta, e aí sim, como disse o Elton também, escalar um time forte para enfrentar o Botafogo, porque esse é um jogo que tem um peso muito parecido com o jogo que o Flamengo fez contra o Palmeiras. Repito, muito azar do Flamengo, que justamente os dois jogos contra os dois principais adversários na disputa pelo título, e eu sei que Fortaleza está em cima, mas não vou entrar nessa questão, esses dois jogos aconteçam justamente entre dois jogos de Libertadores. Coisas do calendário.
Vou te liberar, viu, Jean? Que eu sei que o senhor vai jantar aí no restaurante. Você sabe que o pessoal tá fechando o restaurante, inclusive. Deve tomar um sorvete, né? Tá, o sorvete vai muito bem com esse tempinho, né, Jorge? Obrigado, viu? O pessoal aqui já desligaram. Não vou jantar porque você viu que já até desligaram as luzes e tudo mais. Então, é isso, mas é isso. Amanhã a gente vai estar no ar. Toda a turma, toda a trupe aqui vai estar no ar. Não, eu já jantei, Calçade. Você acha que eu vou correr esse risco? Né? Frio tudo bem, mas fome eu não passo, não. Valeu, amigos. Até amanhã aí, durante o dia todo, durante toda a programação da ESPN e todas as informações com todo mundo que está aqui a respeito desse emocionante e importante confronto entre o Grêmio e o Fluminense. É isso aí, super cobertura. Toda a nossa equipe amanhã, hein? Todo mundo ligadinho. Valeu, Jean. Abração para você. Muito bem. Valeu, abraço, amigos. Eu acho que a gente precisa falar de 2 confrontos aí, mais 2.